Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. O versículo lido nesta noite se refere a Saulo de Tarso, um homem extremamente religioso, mas que não era convertido, e sim convencido pela religião judaica. Ele tinha fortes convicções de que podia até mesmo matar em nome de sua religião. Ele era um adversário feroz contra os primeiros cristãos da sua época. Mas um dia, Cristo Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e, após um tratamento divino, ele foi transformado e se tornou o apóstolo dos gentios. Diante dessa informação, uma introdução, podemos notar que as palavras convertido e convencido, embora parecidas, têm significados completamente diferentes. Uma vez que o convencido quer dizer que alguém foi influenciado a acreditar em algo ou apresenta uma forte convicção sobre algo. Enquanto que o convertido não se trata simplesmente de uma mudança de crença, de religião ou de opinião, mas de uma transformação moral, espiritual, que passou por uma experiência de arrependimento, de convicção e reconciliação com Deus através de Cristo Jesus. Ao observarmos a história de Saulo em Atos dos Apóstolos, vamos encontrar esses dois elementos esclarecedores em sua vida. Antes, um convencido, depois, um convertido. Pois a partir do encontro com Cristo, o agora Paulo estava convicto de que tinha visto o Senhor Jesus ressuscitado e a partir desse momento teve uma mudança radical em sua vida de perseguidor a perseguido. Saulo, naquele momento, tinha de tomar uma decisão: seguir sua religiosidade ou seguir a Cristo Jesus, fazendo aquilo que Jesus lhe mandou fazer. Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Está registrado no livro de Atos, capítulo 9, versículo 6. Infelizmente, em nossas igrejas, nos dias atuais, a grande maioria dos evangélicos tem aceitado seguir a Cristo Jesus, sem, no entanto, saber o que é ser um cristão. A grande maioria declara conhecer a Cristo, porém o nega com suas obras, sendo desobedientes e reprovados para toda boa obra. São palavras narradas no livro de Tito, capítulo 1, versículo 16. Muitas pessoas entram para a igreja, mas o evangelho não entra neles. Se tornam membros da igreja visível, mas não fazem parte da igreja invisível, ou seja, a igreja de Cristo. Chamam Cristo Jesus de Senhor, mas não obedecem, seu nome está escrito no rol de membros da igreja, mas não no livro da vida.
É triste dizer isso. Dizem que conhecem a Cristo, mas não obedecem a esse mesmo Cristo. A maioria dos evangélicos não dão testemunho do que Deus fez em suas vidas, alegando que nada de importante aconteceu em sua vida. Mas se esquecem que ele foi um dos escolhidos para vir a esta terra e o simples fato de estar vivo já é algo de suma importância para ser testemunhado. Entre milhares e milhares de pessoas que poderiam ter nascido, você foi escolhido, não foi outro. Se você quer receber aquilo que precisa, faça essas 4 coisas necessárias para a sua vitória. Dizer, fazer, receber e dar testemunho. Como exemplo, nós podemos citar aquela mulher do fluxo de sangue. Está lá nos 3 evangelhos de Marcos, capítulo 5, versículo 24 em diante, de Mateus, capítulo 9, versículo 20 em diante, e de Lucas, capítulo 8, versículo 43 em diante. Essa mulher apenas ouviu falar de Cristo, porque pessoas testemunhavam as curas, as libertações e os milagres feitos por Cristo. Portanto, irmãos, a grande maioria dos evangélicos precisam ser salvos. Salvos de uma vida religiosa para uma liberdade plena em Cristo Jesus. Pois ser convertido é ter uma vida transformada a cada dia, focados em Deus. Sim, ser convertido não é viver um evangelho pela metade, sendo na igreja um santão e fora dela um diabão. Isso não resolve, isso vai levar para o inferno. É verdade também que nós somos inconstantes, sim, e precisamos limpar nossos corações e enchê-los da palavra de Deus, deixando nossa insegurança e temor fora da nossa vida. Nós não podemos ser crentes apenas de boca. Precisamos reconhecer e determinar aquilo que nós realmente somos em Cristo. Você foi chamado para ser filho de Deus. Ah, é um filho adotado? Sim, mas é filho. Cristo Jesus, ele falou para Pedro: quando te converteres, fortalece teus irmãos. E eu digo para a maioria dos crentes hoje, quando você se converter, fortalece teus irmãos. Não são palavras minhas, são palavras de Cristo. Está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 31 ao 33. Quando Cristo falou isso para Pedro, ele sabia das fraquezas de Pedro. Que embora fosse um dos 12 que andava com Cristo, foi o primeiro a negar. E negou por causa das circunstâncias adversas. Infelizmente, irmãos, temos muitos Pedros nessa terra, nas nossas igrejas. Nós temos muitos Judas, muitos Ananias, muitas Safiras dentro das nossas igrejas. Essas pessoas estão dando
legalidade para Satanás agir em suas vidas. Infelizmente, essas pessoas nunca darão frutos. Elas dividem Deus com o mundo que está à sua volta. Elas se esquecem que não podemos servir a dois senhores, Deus e as riquezas. Mas uma palavra minha está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Está escrito: não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Contudo, irmãos, essa renovação da mente só virá quando formos esclarecidos pelo Espírito Santo. Essa é a razão pela qual muitos cristãos ainda não foram transformados, nem se converteram, porque não receberam o Espírito de Deus, o Consolador, que irá guiá-lo a toda a verdade. Irmãos, a verdadeira conversão, ela traz mudança, mas mudanças radicais, mudanças visíveis na pessoa que abandona o pecado e aproxima-se de Deus com um arrependimento sincero. Nós podemos citar Pedro. Já foi falado que ele era convertido. Mas agora eu posso citar Pedro com um arrependimento sincero. Ele chorou amargamente quando negou a Cristo ao lembrar das palavras de Cristo. Está lá em Mateus 26, 74. Portanto, irmãos, o arrependimento gera conversão. E a conversão, por sua vez, gera fé. E a fé gera transformação da mente e de atos. Uma coisa é certa: ninguém será convertido sem que tenha sido principalmente ou primeiramente convencido do seu pecado. Então, para se converter, nós precisamos estar convencidos do nosso pecado. Você pode ficar a vida toda apenas convencido, mas nunca convertido. Se Cristo Jesus, e somente Ele, pode converter o seu coração. Somente Ele pode dar um novo coração e uma nova vida. E quando você aceita, precisa deixar para trás tudo aquilo que hoje escraviza e destrói. Cristo é o único que pode nos salvar e libertar. Porém, irmãos, somente alguns estão dispostos a pagar esse preço, por se entregarem de corpo e alma a uma liberdade e transformação para servir ao Deus vivo. Logo, irmãos, ser convertido não é frequentar uma igreja, não é trazer seus dízimos ou ocupar cargos na igreja. Não. Ser convertido é andar em temor, perseverar em comunhão e oração, testemunhando com a palavra tudo que Deus está fazendo em nossa vida. A conversão gera testemunho.
que por sua vez gera frutos. Isto é, ela gera outras conversões. Está escrito na palavra de Deus, está lá, Mateus capítulo 7, versículo 20. Também está escrito, por seus frutos os conhecereis. Sim. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Não. Assim como toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Está escrito, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz somente a vontade do meu Pai, esse sim, esse vai entrar no reino dos céus. Cristo Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei ao Pai e seus anjos. 1 João capítulo 2, versículo 23. Lucas capítulo 12, versículo 8. Desde os tempos de Jesus, já havia crentes, já havia discípulos. E também havia aqueles que não eram nem crentes nem discípulos. Pois somente aqueles que permanecerem verdadeiramente em Cristo é que são seus discípulos. Infelizmente, essa separação, embora pareça ser enorme, não, é muito pequena. Pois ao mesmo tempo que separa o homem de Deus, faz com que o convencido se julgue um convertido. Como exemplo, nós podemos citar Pedro novamente, um dos apóstolos de Cristo, que andou cerca de 3 anos e meio ao lado de Jesus. Olha, 3 anos e meio. Viu os milagres, viu maravilhas acontecer, teve a oportunidade de andar sobre as águas e ainda assim não era convertido. Ele negava Jesus. Esse exemplo, irmãos, nos mostra que é necessário muito mais do que andar com Jesus para ser um convertido. É preciso andar com Jesus. É verdade. Mas isso não basta. Nós precisamos praticar as mesmas coisas que ele fez. Seguir os seus passos. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 6. Nós podemos citar outro exemplo. Nós temos inúmeros exemplos. O povo que saiu do Egito, o povo chamado povo de Deus, saiu lá do Egito com Moisés. Esse povo, eles não estavam convertidos, eles estavam convencidos de que Deus tinha enviado Moisés para os tirar do cativeiro egípcio. Mas não se converteram a ele. Viram milagres acontecerem para que Faraó os libertasse. Viram o mar se abrir. Viram a coluna de fogo e a nuvem que os cobria e os guiava de noite e de dia. Mas mesmo assim, irmãos, murmuravam contra Deus e contra Moisés. Apesar de terem vivido tudo isso, ainda assim não eram convertidos e morreram no deserto.
Hoje, irmãos, não é diferente, não. Muitos, mas muitos mesmos, estão firmados nas regras da igreja. Sabem que Cristo Jesus é o Senhor. Sabem que precisam de Deus, mas não lutam para largar aquele algo que o impede de se converter verdadeiramente. Até cuidam da sua fachada, mas estão mortos no seu interior, que nada contém. São o joio na parábola de Cristo. Infelizmente, irmãos, vemos em nossos dias pessoas que pulam de igreja em igreja, bem como pessoas que não querem mais nada com a igreja. Nestas se cumpre a palavra de João. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestassem que não são todos de nós. Palavras em 1 João capítulo 2, versículo 19. Portanto, irmãos, a verdadeira conversão não é apenas uma questão de mudança externa de comportamento, mas uma transformação interna do coração e da mente. Uma mudança radical na maneira como uma pessoa pensa, como ela sente e como ela age. E que essa mudança só pode ser realizada pelo poder do Espírito Santo. Então, humildade, fé e obediência traz um sentimento novo de paz, de propósito. Com a humildade, nós reconhecemos nossa dependência de Deus e nos leva a reconhecer nossos erros e pedir perdão. O arrependimento, irmãos, nos faz sentir tristeza e nos leva a afastar do pecado, nos comprometendo em não pecar mais, trazendo uma mudança em nossa mente e em nosso coração, com a finalidade simples de obter o perdão divino. Uma fé viva traz conforto nas horas de turbulência, pois sabemos que não estamos sós. Essa fé nos inspira a amar e a servir os outros e buscar justiça somente em Deus. Um amor altruísta e incondicional, levando a tratar nossos semelhantes com bondade e respeito. Dessa forma, irmãos, caminharemos para uma obediência constante e sincera aos mandamentos de Deus. Uma obediência motivada pelo amor e pela gratidão a Ele. Uma obediência que exterioriza nossa fé e gratidão por tudo que Ele fez por nós. Amém.